ler, é mais a continuidade do estudo, os domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. Boa noite a todos. Nosso abraço aos encarnados que estão conosco, aos desencarnados e aos virtuais. Bem, o capítulo de hoje diz respeito ao assunto muito importante, como aliás é tudo mesmo dentro do livro dos domínios da mediunidade. É o capítulo 20, mediunidade e oração. Bem, vocês acompanharam a história de Anésio e Jovino no capítulo Dominação Telepática. Praticamente nós vamos ter a continuidade do que se passou no anterior. Então, nós temos que ver, né, a história aqui se passa no quarto da mãe de Anésio, né? Então a filhinha dela, Márcia, neta da dona Elisa, está balançando um leque para refrescar a avó, que está assim bastante agoniada e aflita. E ao lado da enferma, uma entidade de aspecto desagradável. Era um senhor desencarnado, demonstrando no olhar alienação mental. Aulos falando. Temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado estágio liberatório. O que significa isso? Está prestes a partir. Vive as últimas horas do corpo carnal. O filho está junto da mãe. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A mãe o considera herói e o mantém junto dela. Anésia acariciava a mãe quando se pôs a chorar. A filha disse que não havia razão para o choro, porque a mãe estava melhor, a avó dela, né? Mas por que ela estava chorando? Por que a Anésia estava chorando? O que aconteceu? O que aconteceu no capítulo anterior? O problema com o esposo. O esposo. O Jovinho. Estava aprontando, né? Então, e ela pôs-se em luta mental com quem? A mulher. Gente do céu, pelo amor de Deus. É tão fácil o capítulo anterior e está nessa dificuldade, que isso? Então, enquanto ela acariciava a mãe, ela estava num estado emocional bastante abalado, porque ela havia descoberto, por mediunidade mesmo, né, a presença desta senhora na casa dela, né? E houve uma luta, uma guerra mental entre as duas, como vocês se lembram, a ponto de ela perder bastante energia psíquica com esse estágio, não é isso? Bem, o marido saiu, foi se encontrar com essa senhora e ela então foi para o quarto da mãe, a dona Elisa, que está às vésperas da desencarnação. Chega lá, ela começa a chorar, emocionada ainda diante do fato de estar na presença desta senhora, que está interferindo na sua vida comum, e de manter então uma situação de peleja, de briga, de luta, infelizmente, né? Então, ela pôs-se a chorar junto com a filha. À medida que orava,
E aí a filha sugere a ela, né? Mamãe, vamos orar. Por quê? Porque todas as noites elas oravam junto da avó. Então, felizmente, a menina lembrou para a mãe que era preciso orar, né? Então, começar a orar. Então, à medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram no quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. Então, naquele momento que ela começa a orar, modifica-se o padrão mental dela, né? E há um fenômeno que ocorre toda vez que nós oramos, que é a atração de espíritos muito necessitados, que vêm se abeirar daquele instante para receber vibrações positivas para eles mesmos. Fazendo um parêntese, quem assiste o programa Portal de Luz vai ver no sábado um caso semelhante. Quer dizer, os espíritos vêm correndo quando vem uma aglomeração de gente orando. E são espíritos bem atrasados muitas vezes. Vocês terão a oportunidade de acompanhar. Então, veja bem, eles penetraram no quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes que solicitavam medicação. Toda vez que a gente ora, no culto do Evangelho no Lar, também é assim. Mas, devido ao elo de proteção que se forma, eles não nos incomodam. Por quê? Porque os espíritos estabelecem uma linha de separação. E através desse cordão de isolamento, nós não somos atingidos. Mas aqueles que têm necessidade da vibração, eles recebem. Então, podemos imaginar que toda vez que a gente faz uma oração, não precisamos ter receio de segurança, porque ela se estabelece naturalmente. Bem, são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Então, esses espíritos que se abeiram de nós, que vêm chamados pela prece, em geral são espíritos muito ligados ainda à matéria, ligados à vida aqui terrestre. E eles então se sentem mais amparados por aqueles que habitam o planeta ainda, né? Bem, quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. Então, repetindo, nós não precisamos ter medo, porque estamos fazendo uma prece e estão chegando espíritos necessitados. Por quê? Porque somos protegidos naturalmente pela própria prece. Mas, por nossa vez, podemos auxiliar quem está passando pela provação de não compreender a espiritualidade e de não saber o que fazer de suas vidas após a desencarnação. Bem, quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa
em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração de cujo sublime poder recolhem esclarecimento, consolo, amparo e benefício. Então, os que vão assistir o programa no sábado às 9 horas da manhã vão ver que o grupo estava protegido, exatamente o que ele está falando aqui. Então, quando vieram os espíritos muito necessitados, eles foram socorridos, né? Pela própria situação da prece, que a prece inspira e que a prece, por assim dizer, nos coloca numa situação uma situação benfazeja, de paz. Bem, quanto valor, né, existe num insignificante ato de fé. Essa observação é de Hilário, porque é claro que ele estava vendo a situação em que a Nésia estava quando nós comentamos o capítulo anterior. Como é que ela estava? Como é que a Nésia estava? Numa situação lastimável, né? Brigando com a senhora lá, né? Duas mentes numa briga terrível, e ela completamente exausta, porque perde muita força psíquica quando nós temos esse tipo de guerra, né, intramuros. É a pior coisa que existe. A gente perde muito fosfato. Não apenas questões físicas, não. Perdemos mesmo energia vital e energia espiritual. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. A Nésia leu trecho que falava do trabalho e do perdão. Muitos irmãos desencarnados se aproximaram da oração e da leitura. Terminada a leitura, a filha, Márcia, foi fazer as lições de casa. E a Nésia ficou sozinha com sua mãe. Os mentores aproveitaram então para fazê-la dormir, para a Nésia dormir. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Isto aqui ele está explicando para o Hilário, para o André Luiz, que ela vai procurar imediatamente quem? Sem dúvida o marido e aquela senhora, né? E ele já está explicando como ela é muito ligada ao marido, então automaticamente ela vai ser atraída para o lugar onde ele está. Ele já está explicando por quê. Então, em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades, estranhas para nós, formavam vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Então, eles chegaram num clube noturno, né? E ali estavam entidades vampirescas. Isso é muito comum nos ambientes onde não existe espiritualidade, onde a bebida corre à solta, onde a licenciosidade está presente, né?
e também as baforadas de fumo e assim por diante. Então esse é o ambiente dos espíritos que ainda estão muito ligados à matéria. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica claro, então? Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Eles a viram? Não, porque ela está desdobrada, né? Ela está dormindo. Mas, devido à sua ligação com o marido, ela vai para o lugar onde ele está, juntamente com essa senhora. Seguida por nós, recuou, ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quê? Quer dizer, só essa perguntinha já coloca na nossa cabeça uma grande interrogação. A diferença entre nós e o alma. Há uma grande diferença. Né? Estou dizendo mim. Vocês são almas evoluídas. Então, traída por quem? Bom, por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? A interlocutora, chamada Abrios, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador com entranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino Aulos, porém, cortou-lhe a frase. Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho. Mulheres desta sala. O que vocês pensam dessa resposta? Você é muito evoluído. Bem, o que vocês pensam? Muita evolução. É, picadinho, faria picadinho. Nós faríamos picadinho dele, né? Agora o Aulos está dizendo, mas você se esquece de que ele é o mais necessitado de todos.
o que passaria pela nossa cabeça, tudo menos isso. Não é? Principalmente o olho por olho, dente por dente, que costuma ser o normal das nossas reações aqui na Terra, né? Ele fez assim, vou fazer pior para ele. Né? Aí no outro dia, na televisão, tinha um quadro assim, exatamente assim. Ah, ele fez? Vai ver, eu vou fazer o dobro. Infelizmente, a lei do dente por dente, olho por olho, dente por dente, vem há milênios, né? E a gente não se livra dessa praga. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessidade de compreensão e sacrifício para soerguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. A neve, o amor, não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineiro. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, não há a recear se a jardineira está vigilante. O que as mulheres pensam dessa resposta? Porque é o que mais se encontra nesse mundo. São situações muito frequentes, né? Nós aqui que fazemos parte do atendimento fraterno, nós comumente pegamos casos assim. Mas veja bem, dá uma ideia da extensão moral do áudio. E não está vendo somente o lado material da vida, né? Mas está vendo também perspectiva, a perspectiva evolutiva, né? E raramente a gente, no matrimônio, tem essa visão. Raramente. Precisa ser um espírito bastante evoluído para poder perdoar, suplantar a ira, a cólera, o desespero e conseguir ainda ajudar aqueles que estão agora. É muito difícil essa situação. Viu, Variane? Quando faz, as pessoas, eu conheço uma pessoa que fez isso, que faz, uma amiga minha. As pessoas acham que a pessoa é boba. Imagine, teve coragem de fazer ainda ficar, depois de tudo, ajudar, né? Verdade. Da pessoa. Exatamente. Por quê? Isso significa, por que agimos assim? Porque 3/4 partes da humanidade não atingiu a média 5. Então isso é comum. Né? Há bem pouco tempo o duelo matava um horror de gente. Né? Se a gente pensar no século XIX todinho, eles se mataram para... né? Era caixão que saía para tudo quanto é lado, não é isso? E por bobagens e brigas então entre casais, né? Traições e tudo mais, corria solto, né? Então, André Luiz tem uma frase que eu gosto muito e que vem dentro do que você falou: vencedor é o que vence a si mesmo. Né? Então, para agir assim, você precisa vencer o seu orgulho, sua vaidade, presunção, né? O amor egoísta.
Porque quando o André Luiz, em Nosso Lar, né, foi visitar a esposa, ele já estava em condições de fazer o que ele fez. Primeiro, ele jamais esperou que a esposa tivesse casado novamente, né? Logo em seguida que ele chega, ele se impõe um dever, o de cuidar do esposo dela, porque ele estava à beira da morte com pneumonia. Ele consegue, né, engolir a situação de tal maneira que a decepção foi horrorosa. A primeira coisa, né, foi uma decepção terrível, porque ele pensava que ela se mantinha fiel a ele como ele era fiel a ela, né? A outra questão é o seguinte: ele sabia que ele iria trabalhar no sentido de levantar o esposo para que ela ficasse com ele, não é isso? Outra coisa, a partir daquele momento ele se desligaria completamente dela, né? Então se vê, por que ele ficou 1 ano sem vê-la? Quer dizer, mais, né? Porque teve os 2 anos de umbral, não foram 8, ao todo 3 anos e pouco. Mas quando ele volta, foi a maior decepção da vida dele, né? Ele queria desesperadamente estar com a mulher, né? Então veja, o caso dele de Nosso Lar também é bastante sugestivo para nós, porque ele passou na carne essa dureza que foi a de se desligar da mulher que ele amava. Então a coleção de André Luiz, eu creio que é o maior impacto da vida espiritual em nossas próprias vidas, porque nós estamos defrontando passo a passo, momento a momento, duras provas que são vencidas ou não por aqueles que André Luiz conta, mas que por isso mesmo são de enorme ensinamento para nós, né? Imagina você ter aquele amor entranhado pelo seu esposo ou esposa, né? E não mais que de repente você chega à conclusão que você foi substituído ou substituída logo em seguida da sua morte. Não é nada fácil, né? Então, nós precisamos nos preparar para tudo isso. Porque aqui a Nésia está encarnada, Jovino também. Mas e quando a gente desencarna? Como é que é? Como é que é? Vou visitar minha esposa, vou visitar meu esposo, e chega lá a dura realidade, né? Mas, como nós sabemos que viúvo é o que vai, né? E viúva é a que vai também. Nós temos que nos acostumar, né? Nós temos que nos acostumar. O casamento é uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineiro. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Nesse ponto, a Nésia voltou-se para ele à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. É claro, uma reação natural, né? É bem natural a reação dela. Quer dizer, a entrega total da sua vida dentro da fidelidade, do amor, de tudo fazer para que o lar seja feliz. E essa decepção terrível, e não é a primeira, como ela disse, né? Não é a primeira. Que fazer da mulher
que o domina? Pergunta Nésia. Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. E aí há Aulus que entra. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Que fazer? Será que ele vai responder? O que ele vai responder? Compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Aqui a diferença entre nós e quem é evoluído. Porque existe o amanhã para todos. Não é só para a esposa. Todos terão amanhã. E qual vai ser esse amanhã? Compaixão? E que outra melhor represália senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Abstenhamo-nos de julgar. Essa é a diferença entre ele e nós. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Nésia, é a alma da magia negra. Ainda na terça-feira, estudamos aqui, né, o capítulo relativamente à vingança, né, e dar a face, a outra face quando te esbofeteiam, né, que foi a lição do Cristo. E nós vimos que muitas nações, representando o conjunto dos espíritos que ali vivem, são nações cuja cultura é a da vingança. Por exemplo, Estados Unidos. A ponto de as pessoas irem apreciar a pena de morte e saírem de lá dizendo que estão satisfeitos e felizes porque foram vingados. Isso é cultura da vingança. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Nésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Maior aula de evangelho impossível. O que significa, então, que estamos diante de um espírito de múltiplas encarnações e que colocou em prática as lições do Mestre Jesus. Enquanto nós aqui na Terra não tomarmos Jesus como modelo, não há evolução. Em absoluto.
É por isso que essa coleção, a de André Luiz, precisa ser lida, relida, estudada, grafada, registrada, porque são casos da vida real, da vida comum, que nós passamos e que vem com a resposta certa das atitudes que temos que tomar. Podemos dizer, não tenho estofo para isso, não aceito isso, é um direito que nós temos. Mas a solução que eles apresentam é a genuína, é a verdadeira. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces, em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Essa é a diferença entre o espírito evoluído e nós. É ver o passado e ter lampejos do futuro para que a gente tire a conclusão de como devemos agir no presente. O que eu fiz para essa mulher? O que terei feito? E se ela no futuro for minha mãe? Porque nós todos vamos desencarnar e precisar reencarnar outra vez. E se ela for nossa mãe? Como fica? Então, o convite desta lição é muito simples. É viver o que Jesus ensinou, porque existe lógica, existe discernimento, e nós só poderemos dar um passo além na direção do anjo quando as boas ações forem de fato o nosso clima de ação. Se nós não dermos esse passo, ficaremos sempre na retaguarda, na animalidade. Então, quando nós somos provados, é que temos de demonstrar que Jesus faz parte da nossa vida, que é o parente mais importante que nós temos. É aí que nós temos que demonstrar. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se nos aumente o mérito moral. É uma grandiosidade, né? E termos mentores dessa natureza realmente é algo extraordinário na nossa vida, porque vai nos obrigar a raciocinar em termos cristãos espíritas. Isso é puro cristianismo. A chamar a nossa atenção para a mudança de comportamento. Não adianta a gente entrar para uma religião se a religião não entra dentro de nós. Então, este é um convite permanente para que a gente se modifique. Nós sabemos perfeitamente que não é fácil. Ninguém aqui pode dizer
isso eu não farei, ou não fiz, eu sou superior. Não, não é assim. Mas nós podemos lutar. Podemos lutar, sim, para modificar. Anésia, assemelhante a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência, e Aulos, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou à casa. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Quem é que conseguiu esse milagre? Uma simples oração, não é? Porque se ela não tivesse orado junto do leito da mãe, eles não teriam podido fazer tudo isso que fizeram. Foi a partir dessa oração que eles então conseguiram maleabilidade mental dela para perceber o erro. Que ela estava indo para a doença, caminhando livremente para um problema neurológico grave, e não estava percebendo que precisava mudar de atitude. Não os outros, mas ela. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou à medicação da genitora. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. São palavras de Aulos, e fechando o ensinamento deste capítulo, junto aos dois pupilos, Hilário Silva e André Luiz, mostrando então
que a intercessão deles sempre se dá através da oração. Né? Que muitas vezes eles não podem interferir justamente porque o obsidiado está alheio à sua responsabilidade para com a espiritualidade superior. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se, afirmou Hilário. E Aulus comenta: como acontece a milhões de pessoas, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. E pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Queria observar que Anésia não é médium na casa espírita. No entanto, o que Aulus está dizendo aqui? Que ela tem recursos medianímicos consideráveis. E quantas mães não o têm? Não é? E que são instrumentos da espiritualidade dentro do lar. Principalmente se cultivam a oração. Encontramos aqui precioso ensinamento da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. Quanto de verdade tem aqui? Ela não mudou a situação pelo fato de ter orado, mas modificou profundamente a situação. Por quê? Porque ela compreendeu que precisava subir hierarquicamente na sua moralidade. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. Quem for fazer alguma palestra sobre prece, é impossível não levar esse caso, não é? Por quê? Porque é exatamente esse o valor da prece. Dar-nos substância, dar-nos apoio, ser estrutura, argamassa para nos sustentar nos momentos de maior dificuldade da nossa vida. Nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energia para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Né? Ainda escreve bem o danado, né? Nossa, não escreve. Então, terminamos aqui o capítulo Mediunidade e Oração. E vemos quantos ensinamentos, sendo que não estamos vendo a médium em funcionamento da casa espírita. Nós estamos vendo médium de recursos e que está utilizando esses recursos para melhorar a sua mente, o seu espírito e conseguir salvar o seu lar. Que isso fique como lição para todos nós. Pode falar. Por exemplo, nós fazemos o Evangelho no Lar, aquela... Tem que falar. Que a oração atrai aqueles espíritos, né? Atrai. Eu queria saber, são espíritos amigos, são espíritos conhecidos que a gente conheceu, ou não, são outras pessoas que se aproximam ali? Então, no culto do Evangelho no Lar,
o que me leva a raciocinar assim, que os espíritos venham, é que também nós somos protegidos pelos nossos mentores no culto, que não deixarão entrar aqueles que poderão trazer transtorno dentro do nosso próprio lar. Mas todos eles vão receber na medida das suas necessidades. E a própria prece que nós fazemos ali vai dar apoio para eles, para saírem da situação em que estão. Né? Então, nesse caso que aconteceu em Paris, que eu relato no sábado, exatamente eles correram na direção da luz, que era a prece que a gente estava fazendo. Né? Nós não tínhamos condições de atendê-los, mas a espiritualidade tinha. Então, no lar é a mesma coisa. Né? Nós somos protegidos e amparados. Por quê? Porque quem coloca a sua alma na direção do Cristo, naturalmente recebe a resposta. Pode falar? O potencial energético, pelo desgaste das comunicações mais sutis, como é que é feito o transporte da matéria física para isso? A questão de peso, por exemplo, tem redução de peso depois dessas vivências? Pode ser feito o transporte da matéria para um campo energético assim? Nós estamos falando de matéria espiritual. Sim. E estamos falando de matéria vital, né? Então, nós não estamos falando de peso daqui, peso dali, né? Se há cessão de ectoplasma, por necessidade, de algum membro da casa, mas na primeira água fluida que tomar, na primeira refeição que fizer, já vai repor. Mas entendeu? Existe essa... Pode haver necessidade de algum doente que esteja no hospital precisando, ou daqueles que vêm participar do culto, né? Eu não vou poder voltar senão daqui a um mês e pouco, porque estarei na Europa com o périplo europeu da AME Brasil e da AME Internacional, mas vocês terão aulas extraordinárias com o nosso Luiz Gustavo e com o nosso André Luiz Ramos, que vão dividir a aula em duas, ora comentando nos domínios, ora o outro comentando mecanismos. Vocês terão a junção dos dois professores e também do Rafael, que na medida do possível vai falar também para nós, comentando uma parte nos domínios, e o André, que vai comentar mecanismos da mediunidade. Nós temos ótimos estudos a fazer até 11 de dezembro. Então, vocês marquem na agenda, porque são aulas muito boas sobre mediunidade nos 2 livros, e que vocês terão a oportunidade de se instruir através desses nossos irmãos que aqui vão ficar. E certamente quando eu voltar eu retomo também a minha parte, né? Eu não me afastarei do curso totalmente. Então eu desejo muita paz, grande aproveitamento, e que todos nós possamos render graças a Jesus por termos tantos ensinamentos de um Espírito que nos deixou um rastro de luz aqui na Terra, né? O nosso André Luiz, nosso Emmanuel, e evidentemente sob a batuta de Chico Xavier, maior médium de todos os tempos. Então nós desejamos a todos muita paz e muito aproveitamento nas aulas. Muito obrigada.